Uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre sexo nos espíritos. A base do vídeo de hoje foi o Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 200. Nós também vamos encontrar esse assunto nas orientações do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, e dos Espíritos Joana de Ângeles e Marco Prisco, através do médium Divaldo Franco, no livro chamado Luz Viva. Nós vamos trabalhar aqui naturalmente a necessidade do espírito reencarnar, ora como homem e ora como mulher, para relacionar então o proveito que lhe cabe realizar a cada reencarnação, seja em corpo masculino ou seja em corpo feminino. Né? Então, nós vamos pensar assim, vamos figurar a coisa. O espírito está na erraticidade, ou seja, está no mundo espiritual no intervalo entre uma e outra reencarnação. Ou ainda que ele esteja reencarnado, ele, espírito em si, não tem nenhum sexo. Pois entre os espíritos, como está lá no Livro dos Espíritos, há amor e simpatia, especialmente quando eles se encontram no mundo espiritual, há amor e simpatia, sempre baseado na concordância do sentimento entre eles. Apenas isso, apenas isso. Os espíritos não copulam e, por consequência, não se reproduzem. Não reproduzem novos espíritos. O que o espírito faz quando está encarnado é a reprodução humana, a reprodução de corpos, a cocriação com Deus na feitura de corpos, a fim de que outros espíritos possam reencarnar, assim como nós reencarnamos em razão da atividade sexual dos nossos pais. Então, estando o espírito no mundo espiritual, eles podem também manter a aparência que quiserem, seja da última reencarnação, ou seja, aquela que melhor lhe apraz. Eu me lembro que eu li um livro, não sei o nome do livro, mas o espírito desencarnado se identificava como Sálvio. Ele era um senador romano que mantinha no mundo espiritual a aparência de senador romano, senador cuja função ele desempenhou numa reencarnação há séculos atrás, mas mantinha aquela aparência. Justificava ele, que é para ser reconhecido pelas pessoas às quais ele prejudicou, pelos espíritos aos quais ele prejudicou. Claro que muitos já o haviam perdoado, muito ele havia reparado, mas ainda restava aqueles com quem ele ainda não havia se encontrado. E ele desejava reparar os seus erros diretamente com a pessoa, conquanto fosse do conhecimento dele, que quando nós erramos, nós ferimos a lei de amor. É com a lei que nós temos compromisso. Assim como quando acertamos, a lei de amor, ela nos beneficia pelo acerto realizado, beneficia no sentido da paz de espírito pelo bem realizado. Então, esse espírito mantinha essa aparência que melhor lhe aprazia. Né? Mas estando o espírito lá na erraticidade, então, ou seja, no intervalo entre uma encarnação e outra, repito, se não disse, repito agora, quando chega a hora dele retornar à vida física, isso tudo planejado no mundo espiritual, a ele então pouco importa se terá um corpo masculino ou feminino. O que o guia na escolha do corpo, ou daqueles que farão a escolha por ele, são as provas por que haja de passar. E para tanto, um instrumento físico adequado será bastante importante para seus propósitos na reencarnação vindoura. Eu me lembro que eu ouvi do Geraldo Lemos, num vídeo na internet, ele dizia que a mãe do Chico Xavier sofreu um aborto antes do Chico reencarnar. Logo depois desse aborto, novamente um corpo foi formado no seu ventre e reencarnou o Chico. Diz o Geraldo Lemos que era o próprio Chico que haveria de reencarnar, mas que os espíritos identificaram algumas falhas na sua conformação perispiritual para formar aquele corpo no ventre materno. Então aquele corpo foi retirado, e o acerto foi realizado, e um novo corpo então foi insetado, a fim de que o Chico então, ao reencarnar, tivesse a longevidade necessária, como de fato teve, 90 anos, para a realização das suas tarefas missionárias de então. Então, uma vez que o corpo é escolhido, masculino ou feminino, seja pelo próprio espírito ou pelos técnicos espirituais para a futura reencarnação, quando o espírito não tem condições de fazê-lo, o sexo vai estar definido pelos órgãos reprodutores do corpo escolhido, com suas próprias características e funções anatomofisiológicas, para que o espírito desempenhe então o papel que lhe cabe,
apreendendo pelo foco masculino ou pelo foco feminino, realizando pelo foco masculino, pelas ações masculinas ou pelas ações femininas, aquilo que lhe cabe realizar no sentido dele progredir, apreendendo essas experiências todas e auxiliar o conjunto no seu entorno a progredir também, né? Então, o espírito poderá reencarnar sucessivas vezes como homem, ou sucessivas vezes como mulher, ou até mesmo quando ele já tem essa condição, ele reencarnar alternadamente, ora como homem, ora como mulher, pois isso lhe será proveitoso ao progresso, será bastante proveitoso ao progresso. Então, os espíritos reencarnam como homens ou como mulheres para realizar o que lhes possibilite progredir em tudo, né? Cada sexo, como cada posição social, isso está lá no Livro dos Espíritos, proporciona ao espírito, então, provações e deveres especiais. E com isso, ganham experiências, pois aquele que só renasce como homem só vai saber o que os homens sabem, e aquele que renasce como mulher só vai saber o que as mulheres sabem, nunca o que o outro sexo sabe pela experiência vivida num corpo masculino ou num corpo feminino. Portanto, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar perfeitamente o corpo de uma mulher e vice-versa, né? Pois o espírito não tem sexo, conforme já dissemos. E aí ele passará pelas experiências próprias dos corpos de cada sexo em suas múltiplas reencarnações, com a estrutura e funcionamento próprios desses corpos, bem como no desempenho das tarefas características de cada sexo, especialmente no campo da reprodução humana. Hoje a gente ouve e lê e assiste e tem amigos que falam sobre a igualdade entre os sexos. Entretanto, uma igualdade que já existe é a igualdade espiritual, porque todos indistintamente temos as mesmas oportunidades reencarnatórias de apreensão das atividades num corpo masculino ou num corpo feminino, de ter a ótica, o enfoque masculino ou a ótica ou o enfoque feminino. Isso nos iguala, isso nos iguala. O fato de um espírito ser feminino e realizar tarefas masculinas, nada tem a ver com o corpo efetivamente, mas com a bagagem espiritual adquirida pelo espírito e que está registrada no seu corpo mental, faz parte do seu animismo. Então nós vemos mulheres realizando tarefas masculinas com primor, bem como vemos homens realizando tarefas femininas com bastante primor também, porque é um espírito que já reencarnou múltiplas vezes no sexo masculino, no sexo feminino, adquiriu esse conhecimento todo e pode perfeitamente realizá-lo na reencarnação que está em curso, né? Já no campo da afetividade, o sexo na existência humana, conforme o espírito André Luiz nos relata, ele pode ser, como de fato é, um instrumento do amor, sem que o amor seja o sexo. E aí a Joana de Ângeles, mais o espírito Marco Prisco, no livro Luz Viva, eles alertam que a união sexual, ela não pode prescindir da responsabilidade nem do enobrecimento do amor, a fim de que não se derrape na vulgaridade do instinto, dando curso a paixões dissolventes e constituindo com isso uma algema escravizadora do sexo, quando deveria, na verdade, ser emulação de progresso, estímulo à felicidade e à paz. Portanto, o sexo pertence tão somente ao corpo, masculino ou feminino que seja, com suas características anatomofisiológicas próprias, e não ao espírito, pois o espírito, repetimos, não tem sexo. No vídeo que vem, com a graça de Deus, nós vamos apresentar um vídeo intitulado Sexualidade nos Espíritos. E lá nós vamos poder abordar, então, onde reside a sexualidade, onde ela reside. Por ora, ficamos aqui. O espírito não tem sexo, o sexo pertence ao corpo físico. Compartilhe aí nossos vídeos, são já dezenas de vídeos no nosso canal. Comente, compartilhe com os nossos amigos espíritas, porque o nosso vídeo é espírita, muito interessa, penso eu, aos espíritas. Comente se quiserem, o comentário é sempre bem-vindo. Ajude na expansão da divulgação do espiritismo por vídeo, como nós estamos fazendo agora, porque existem inúmeras outras iniciativas de igual propósito que o fazem e o fazem muito bem. E vamos adiante.